Bom dia, graça e paz. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. E a palavra de hoje encontra-se no livro de Daniel, o capítulo 1, o verso 8 e 9, que diz: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa para nós que vivemos esses dias em um mundo onde o certo é errado e o errado é certo. Que posicionamento nós devemos tomar como cristãos, como filhos e filhas de Deus? Sim, porque todo aquele que confessa Jesus como Salvador, ele se torna filho e filha de Deus. Daniel, ele era um filho de Deus. Daniel acreditava no Deus vivo. Ele servia ao Deus vivo. Sabe, queridos, e a vida do cristão não é sobre pode ou não pode, devo ou não devo, certo ou errado. É sobre posicionar-se segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O Senhor veio a esta terra. Tudo o que ele fez na sua caminhada aqui na terra foi para deixar o exemplo a mim e a você do que nós devíamos fazer. Daniel aqui foi antes de Jesus vir, mas ele servia a um Deus vivo e ele propôs no seu coração: não vou me contaminar com as coisas da Babilônia. A Babilônia era um lugar onde as pessoas tinham deuses, não Deus. E Daniel, ele adorava o único e verdadeiro Deus, ele não tinha idolatria no seu coração. E ele colocou um propósito, ele disse: eu não vou me misturar com as coisas da Babilônia, eu não vou me misturar com as coisas do mundo. E ele tinha ali seus amigos que estavam junto com ele, e ele fez uma proposta: olha, nos testa. Aqui no versículo 12 ele diz: experimenta, peço-te, os teus servos, ele e os amigos dele, 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber. Ou seja, esses 10 dias eles iam passar somente comendo legumes e tomando água. E no 15 ele diz: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Amém, louvado seja Deus. E Daniel passou ali naquele teste com os seus amigos. Depois dos 10 dias, eles eram mais bonitos, mais robustos, mais fortes, tinham sua aparência melhor do que aqueles que estavam comendo das iguarias do rei de Babilônia. E que palavra nós podemos tirar para a nossa vida nos dias de hoje? O Senhor continua sendo o mesmo Deus, e Ele quer dos seus filhos e das suas filhas que venham se abster, se afastar das coisas desse mundo. Vivemos dias onde os cristãos já não têm mais um posicionamento de verdadeiros cristãos. A palavra do Senhor diz que aquele que é santo, santifique-se mais, que seja mais santo. Nós estamos aqui buscando a santificação, a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. É necessário nos abster, nos afastar das coisas desse mundo. Jesus disse lá em João 17, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então o Senhor está conosco para nos ajudar a vencer as adversidades desse mundo, mas Ele quer de nós, cristãos, um posicionamento. E nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, mulheres e homens de Deus, e dizer: eu não vou me igualar às coisas desse mundo. Então você não precisa ser igual ao que o mundo diz que você tem que ser. Existem tantos cristãos hoje mudando suas feições em busca de uma face perfeita, segundo o mundo, porque nós somos perfeitos segundo Deus nos fez perfeito. A Bíblia diz que Deus nos fez imagem e semelhança dele, então nós somos perfeitos como estamos. E tanta gente insatisfeita com o seu corpo, vai mexendo seu corpo ainda tão jovem e acaba sofrendo ali um dano enorme, às vezes fica deformada a face, talvez nem volte mais da sala de cirurgia em busca de um corpo perfeito. Nós não fomos chamados para nos igualar às coisas do mundo. Nós somos chamados para buscarmos ser perfeitos como Deus é.
não vamos alcançar aqui na terra. E se alcançar, seremos arrebatados e iremos morar com Ele. Mas temos a esperança de que na vida eterna teremos o nosso corpo glorificado e seremos a estatura de varão perfeito, assim como o nosso Deus é. Amém? Então, neste dia, o Senhor fala comigo e com você. Se afaste das coisas do mundo. Você é cristão, você é filho de Deus. Você não deve mais andar como antes andava no mundo, debaixo do jugo do mundo. Sabe, o fuxico não é mais para você. A ira, a raiva, a inveja, a contenda, o rancor, a mágoa, a brabeza, a valentia, não é mais para você. O Senhor disse: sede manso e humilde como eu sou. Manso e humilde de coração. Nós precisamos buscar o caráter de Jesus para a nossa vida. Precisamos nos posicionar e dizer: eu quero viver a vida de Cristo aqui na terra. E Ele vai mudar essa nossa natureza caída. E o Espírito vai reinar. E nós vamos conseguir nos posicionar como Daniel se posicionou. E disse não para as coisas da Babilônia, para as iguarias da Babilônia. Amém? E ele recebeu de Deus sabedoria excelente. Então que neste dia o Senhor nos ajude a tomar a decisão de agradar a Ele e não ao mundo. E não nos igualar às coisas desse mundo. Então você não precisa se vestir como o mundo diz que você deve se vestir. Você não precisa marcar o seu corpo para ser uma pessoa popular. Você não precisa fazer loucuras para ter o corpo do sonho, porque aquela modelo que você olha, que o mundo mostra como modelo que você tem que ser. Não, você tem que ser aquilo que Deus te fez para ser. Filho e filha amada do Deus Todo-Poderoso e que renuncia ao pecado em busca de viver a santificação com Ele. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro nesta manhã agradecendo a Ti por este momento, por esta palavra. E te peço que o Teu doce Espírito Santo nos dê graça, sabedoria, para renunciarmos às coisas do mundo e fazermos a Tua vontade, obedecer a Tua palavra com alegria, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, toma a nossa família, toma os nossos filhos, vem dar livramento a cada um deles, que não se envolva com coisas erradas. Guarda nossos filhos, salva a nossa família, Pai. Cura as nossas enfermidades e dores, arranca de nós toda a natureza caída, tudo do velho homem e nos faça uma nova criatura em Cristo Jesus, Pai. Fica conosco, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.